Ok? Ok. Bom, olá pessoal. Nosso grupo ficou responsável então pelo tema Contabilidade sob condições ideais. E nós vamos então apresentá-lo brevemente para vocês nesse momento e posteriormente discuti-lo um pouco mais com vocês durante a aula. Então, o grupo é formado por mim, Laine, pelo Danilton e também pelo Edson. Bom, inicialmente nós trouxemos a seguinte frase para refletirmos aí sobre o ambiente no qual a contabilidade está inserida. Previsões geralmente nos falam mais sobre quem faz a previsão do que da previsão em si, do Warren Buffett. E aí a gente trouxe a seguinte questão: o que é a contabilidade? O que ela representa, né? Bom, inicialmente a gente pensou numa definição muito interessante proposta por Martins, Miranda e Diniz, que sugerem que a contabilidade é como um modelo que busca de maneira simplificada retratar a realidade financeira de uma organização, a fim de fornecer informações úteis para a tomada de decisão dos seus usuários. Essa analogia ao modelo indica que a contabilidade ela se aproxima da realidade, o que não implica, né, que ela seja ou que ela represente de maneira fidedigna essa realidade, até porque, como a gente sabe, a contabilidade não é uma ciência exata. No livro do Scott, né, ele comenta que o ambiente no qual a contabilidade está inserida é complexo e desafiador. É complexo porque o produto da contabilidade é a informação. E essa complexidade envolve a falta de conceitos e padrões contábeis perfeitos ou verdadeiros. Nós precisamos considerar que a contabilidade ela está inserida num ambiente onde os usuários possuem interesses distintos, né? E muitas vezes esses interesses são conflitantes. Daí o desafio da contabilidade, de atender esses diversos e diferentes interesses. Bom, além de tudo isso, né, desse contexto que eu expus, é preciso pensar que a contabilidade ela vigora num ambiente econômico dinâmico, repleto de riscos e incertezas, caracterizado pela simetria de informação. E essa simetria ela pode ocorrer tanto na forma de seleção adversa, que é quando os gestores ou outros usuários têm mais informações sobre a condição atual e as perspectivas futuras da empresa do que os investidores externos dela, e o risco moral, que ocorre quando uma das partes de uma relação contratual toma ações que não são observáveis pela outra parte. Então, com base, né, nesse panorama, a contabilidade ela é necessária para minimizar os efeitos da assimetria de informação. Bom, e para que a informação contábil ela seja útil para o usuário, ela precisa ser relevante e representar com fidedignidade o que ela se propõe a representar. E o que é a informação relevante? É aquela que é capaz de impactar, né, influenciar na decisão do usuário. E a representação fidedigna é aquela informação que é completa, neutra e livre de erro. Bom, a gente sabe que a contabilidade ela lida com a mensuração de bens, direitos e obrigações de uma empresa, e são diferentes os métodos, né, que podem ser usados aí nesse processo de mensuração. Aqui nós trouxemos dois, né, que são mencionados pelo Scott, que seria o valor justo, que, como o próprio nome indica, ele representa um valor que seria considerado justo na transação, ou o preço que seria recebido pela venda de um ativo, ou que seria pago pela transferência de um passivo em uma data específica. E essa definição de valor justo, a gente precisa considerar que ela envolve uma certa subjetividade, diferente do custo histórico, que já é um processo de mensuração mais objetivo e verificável. E o que é esse custo histórico, né? Ele representa o registro pelo valor de aquisição. Então, o que a gente tem aqui nesse slide, pessoal? Por um lado, eu tenho o valor justo, que envolve previsão, estimativa, e embora ele se aproxime do valor do mercado, e por isso ele tenha maior relevância, ele não é tão confiável quanto o custo histórico, que eu consigo verificar com base ali numa nota fiscal, por exemplo, né? Então, a gente tem esse trade-off, relevância versus confiabilidade. Bom, como mencionado, pessoal, na contabilidade possui aí esses dois meios, né? Diversos meios, nós pegamos apenas esses dois para poder estar mencionando.
A contabilidade, ela tem esses meios de mensurar, né, que nós chamamos aí do valor justo e o valor real, onde uns preferem valor justo, outros preferem valor real e outros, né, busca aí outros meios, outras alternativas. O valor justo deve ser aplicado no objetivo do relatório financeiro para facilitar para os investidores e outros. Então, quanto mais fácil se torna um relatório para análise, para mensuração, melhor é a sua mensuração, melhor é a sua análise, melhor é a sua tomada de decisão, né? A mensuração pelos valores de saída foca na expectativa do dinheiro a receber. Na contabilidade, temos a teoria do ajustamento, né? Se nós temos a teoria do ajustamento, nós já imaginamos que não existe uma contabilidade ideal, né? Qual que é a contabilidade ideal? Dessa forma, a contabilidade fica conforme o seu entendimento para cada usuário. Cada usuário que está lá trabalhando, manipulando, analisando os dados contábeis, né, fazendo a inserção desses dados em sistemas, em balanço, né, pegando as suas receitas, pegando o seu fluxo de caixa, analisando a receita, analisando as entradas, as saídas, os lançamentos contábeis, possui aí esses ajustamentos que precisam ser realizados para que a contabilidade chegue num ponto normal, num ponto comum, né, aonde se tenha uma melhor mensuração, uma melhor análise de dados, para que dessa forma possa tanto facilitar para uma auditoria fiscal, para um fisco, até mesmo para a empresa, está fazendo suas análises, está fazendo seus recolhimentos. O entendimento para cada usuário. Dessa forma, o que é e qual é a condição ideal da contabilidade? Né? Essa é uma pergunta aí que nós temos e vamos carregar ela por muito tempo, né? E que já vem aí de muito tempo atrás e que vamos estar sempre pensando, né? O que eu devo fazer? Qual que é a contabilidade ideal, né? Qual que é a condição ideal para a empresa? A condição ideal seria, como mencionar, conforme menciona Scott, né? Seria o fluxo de caixa futuro das empresas, a probabilidades, né? Seria o mercado perfeito, a ausência de assimetria, né? A falta de assimetria entre os lançamentos, entre os dados, né? A avaliação do ativo, do passivo, baseado em valores presentes, né? Seria o valor presente. Os investidores e gestores não têm divergência, né? Seria o certo eu ter um relatório igual para os gestores, para os investidores, está fazendo aí suas análises, dessa forma está tendo mais confiabilidade nos dados da empresa, está tendo uma melhor tomada de decisão? Aí nos faz perguntar o seguinte: o que seria essa condição ideal para a contabilidade? Seria a perfeição? Beiraria a utopia, né? Isso é possível, isso existe? E nós vamos ter que utilizar alguns entendimentos teóricos para responder isso. A primeira questão que eu chamo aqui é que o ideal ele é muito suscetível de que a gente entenda como perfeito. A definição do próprio dicionário faz essa ligação com a perfeição. E aí nós temos que começar a pensar se existe a perfeição em termos contábeis, em termos de certezas ou incertezas. E aí a gente pode chegar também nesse entendimento sobre a perfeição, no que Cícero disse. A perfeição ela existe, né? Até que seja encontrada pelo homem, até que o indivíduo passe a interagir com ela. Então, nada é perfeito.
quando é encontrado. Quando está no campo das ideias, sim, existe essa perfeição, assim como a contabilidade. Enquanto está nos livros, é de uma forma. Quando a gente vai para a prática, quando ela é posta em prática, né, nós descobrimos que não é, que essa perfeição, que esse mundo ideal talvez não exista. Pode passar. E ainda bem que não exista. Se as condições ideais existissem, não precisaríamos da contabilidade. Foi disse o Scott, escrito no livro de 2015, que nos faz pensar o seguinte: se a contabilidade ela é perfeita, os dados numéricos apresentados pelas empresas elas são perfeitas, não existiria a necessidade da interpretação do contabilista. Então, é isso que nós temos que pensar. Nós temos que entender que, se não existe essa perfeição, nós, enquanto teoria, enquanto prática, nós vamos tentar chegar o mais próximo disso. E cada teoria, cada estudo, ele pretende chegar o mais próximo desse mundo ideal, levando em consideração as condições de incertezas de empresas, de setores, de países. Pode passar. Aí nós chegamos a isso, a uma forma de exemplificar essa questão das condições ideais da contabilidade. Por exemplo, quando a gente for procurar saber qual é o valor de uma empresa. Se a gente utilizar o método do valor presente para avaliar essa empresa, nós temos que pensar que ela pode estar em um cenário ideal ou num cenário de incertezas. Se a gente entender que essa empresa, se a gente conseguisse que essa empresa estivesse em um cenário ideal, provavelmente, né, no que foi dito, como foi dito pela Lain no começo, nós teríamos uma informação extremamente fidedigna, mas talvez não seria relevante se nós estivéssemos em um cenário ideal, porque nós não teríamos variáveis que fugissem do controle, que são, inclusive, comuns em ciências sociais, certo? E no cenário de incertezas, nós temos que pensar que ele não é ideal. Ele provavelmente vai fugir à regra, e isso vai depender de empresa para empresa, de setores e até países que essas empresas estejam inseridas. E aí, a demonstração contábil, ela passa a ser mais relevante, mas ela deixa de ser tão fidedigna. Então, no cenário de incertezas, nós temos uma melhoria com relação à relevância e nós temos uma diminuição no item da fidedigno. Se bom ou ruim, por exemplo, nós não temos como prever se o que nós prevemos para a empresa, se ele vai ocorrer ou não. Por exemplo, em caso do lucro líquido de uma empresa, com o passar do tempo, com o investimento que essa empresa está fazendo, ela pode mensurar até um nível ideal de lucro líquido. E caso esse lucro líquido venha a mais, na contabilidade, inclusive, vai ser colocado, vai ser chamado de lucro anormal. Então, a contabilidade, ela consegue fazer itens para tentar chegar o máximo possível do plano ideal, do plano perfeito, mesmo que seja quase que impossível. Pode passar. E aí nós, observando essa condição ideal na prática, nós vamos ver que, muito provavelmente, isso já acontece na variação por setores. Há dois exemplos tirados do livro do Scott, que são o setor de seguros, né? Nós temos o valor incorporado para as empresas de seguro, e nós temos, no caso das petroleiras de gás, do setor de petróleo e gás, nós temos também uma adaptação do que seria o reconhecimento de reserva. No valor incorporado, por exemplo, o prêmio, a apólice do seguro, ele não é levado em conta o imposto de renda, ele não é levado em conta o valor que deve ser resguardado pelos seguradores no caso de sinistro, na hora de ser contabilizado o valor dessas apólices, o valor da empresa naquele momento.
Da mesma forma, as empresas que estão no setor de petróleo e gás, nada mais importante para ver o valor dessas empresas que verificar suas reservas de exploração. Dependendo da sua reserva, vai ser o valor dessa empresa. E aí, por mais estudos técnicos que se tenha, não é possível colocar precisamente quanto de reserva pode ser explorado. Então, se conceitou utilizar um quantitativo de 10%. Então, faça um desconto de 10% dessas reservas. Mas isso não quer dizer que seja fielmente que toda reserva vai ter 100% de seu potencial, que toda reserva vai respeitar esse limite de 10%. Isso não é porque está escrito que na prática isso vai ocorrer. Um outro questionamento também com relação ao setor de petróleo e gás é qual o valor do gás, qual o valor do petróleo? Vai ser o valor do ano anterior ou vai ser o valor durante a extração? Então, algumas questões da contabilidade, da interpretação da contabilidade que tornam essa contabilidade mais relevante ou não. Se nós utilizarmos, por exemplo, a contabilidade com base nos custos históricos, nós teremos uma contabilidade muito fidedigna, mas talvez nós não teremos ela tão relevante, principalmente se nós estivermos procurando entender o valor de cada uma das empresas. Pode passar, por gentileza. É o julgamento que torna essa contabilidade valiosa. É, de fato, quem fornece a própria base de uma profissão. Então, esse julgamento ele passa a ser essencial para a atividade, para a profissão da contabilidade. Pode passar. Alguns, não sei se vocês se recordam, eu falei que para chegar nesse ponto ideal da contabilidade, que nós entendemos que não exista, a teoria, os estudos, a pesquisa, ela tenta direcionar qual é o porcentagem desse ideal que determinado item consegue estabelecer. Então, nós temos aí, por exemplo, o estudo de Lemes e Miranda, em 2017, que fala um pouco sobre a contabilidade como representação da realidade. E explicam que a contabilidade ela não demonstra perfeitamente o que está determinado, o que está acontecendo na realidade. Ela é apenas uma representação da melhor forma possível dessa realidade. E eles fazem uma correlação com o CPC 00. Então, tem outros também. Acho que nossa amiga Laiane que vai falar do próximo aí. Bom, nós trouxemos, na verdade, né, esse slide para exemplificar alguns estudos relacionados ao nosso tema, né, a contabilidade sob condições ideais. Então, no caso, o Edson apresentou aí o estudo de Lames e Miranda, né, que trata a contabilidade como uma representação da realidade e apresenta também, né, as suas limitações. É um estudo muito interessante, porque como nós dissemos anteriormente, nós temos que entender que a contabilidade, ela não é uma ciência exata. Então, a partir do momento, né, que ela sofre e é influenciada, né, na verdade, que ela sofre influência e é influenciada, né, e influencia também o ambiente, ela está sujeita a limitações. Já com outra perspectiva, né, falando aí dos métodos de mensuração, nós temos o estudo de Silva Filho, Martins e Machado. Eles decidiram avaliar a relevância da adoção do fair value, né, que seria o valor justo para a mensuração dos ativos biológicos, além de analisar também quais seriam os reflexos, né, nesse método de mensuração sobre o patrimônio líquido. E o que esses autores eles encontraram, né? Quais foram os resultados desse estudo? Inclusive, esse estudo é bem interessante, ele tem como título Adoção do Valor Justo para os Ativos Biológicos, análise de sua relevância em empresas brasileiras. Esses autores, eles verificaram que os ativos biológicos, quando avaliados pelo custo histórico, apresentavam valores subestimados, de acordo com a contabilidade. E essa avaliação, né, considerando o valor justo, ela foi mais benéfica por quê? Porque ela apresentou uma estimativa mais próxima do mercado. Então, a gente tem aí as duas perspectivas, né, tanto a do custo histórico quanto a do valor justo, considerando, então, a mensuração de ativos biológicos. Bom, pessoal, e por fim, para a gente ilustrar toda essa discussão, né, nós trouxemos o caso de ensino que nós formulamos sobre o Cruzeiro. É uma notícia recente que foi veiculada, né, num blog,
a respeito da contabilidade criativa realizada pelo Cruzeiro, né? O que eles fizeram, então? Recentemente, o Cruzeiro utilizou a contabilidade criativa para tentar melhorar os resultados das suas demonstrações financeiras. O clube, ele reconheceu a venda de um jogador que ocorreu no ano de 2019, no ano de 2018, para reduzir um grande prejuízo financeiro, né, que o clube apresentava. Então, para quem acompanha futebol, para quem entende melhor do que eu, com certeza, sabe a situação delicada que o Cruzeiro vem enfrentando. E isso, no ano de 2018, repercutiu justamente, né, por conta da contabilidade criativa. Então, a gente convida vocês, né, para tentar solucionar o caso que nós propusemos, então, para ilustrar toda essa discussão. Obrigada, pessoal. Obrigado, até mais. Obrigado, até mais, pessoal.